Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Aqui de novo, Elie Matos com vocês para mais um comentário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Adultos. Quem está aí nos acompanhando, hoje já estamos na lição 5. Você pega aí a sua Bíblia, sua revista e vamos aqui comentar comigo sobre essa lição que nos traz por título Enfrentando Gigantes e Conquistando Vitórias. Para você que está chegando agora, eu já quero te fazer um convite. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, dá um like, deixa seus comentários e nos siga também lá no Instagram, no Facebook. A minha página é Elie Matos Ministrações e Louvores, tudo bem? Então vamos lá falar da nossa lição número 5, transformando as adversidades em cenários de vitórias e milagres, né? Então nós estamos aí falando sobre as lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de crise, escassez, guerras, tal, né? E aí eu creio que através dessas lições nós vamos aprender grandes coisas e vamos vencer também as nossas batalhas, as nossas crises. Amém? Abra comigo as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, vamos ler no 17, no 24, que é o nosso texto áureo. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A verdade aplicada nos diz permanecer em Cristo é a certeza de vitória nas lutas de cada dia. Então, nós vamos ter hoje 3 objetivos da nossa lição. O primeiro é ensinar que Deus, ele sempre nos socorre na hora de crise, né? Que bênção. E o outro é explicar que os nossos inimigos não são maiores do que Deus. Deus é o poderoso. Mostrar que precisamos ter atitude diante dos nossos inimigos. Amém, meus irmãos? Então agora vamos continuar aí o nosso texto de referência. É 1 Samuel 17, mas agora no versículo 32, tá? Vamos ler. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. No 45 diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O 51 diz assim: pelo que ocorreu a Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça, vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiam. Olha, irmãos, como vencer hoje essa crise, essas dificuldades que estamos vivendo, né? Estamos passando aí por um momento difícil, né? Um momento mundial. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos traz exemplos de pessoas que venceram no passado e que nos traz aí uma grande ilustração, né, da história de Davi. O texto nos traz essa ilustração da história de Davi, para que possamos ter como exemplo, irmãos, de como vencer. Davi foi um jovem que era pastor de ovelha, mas que ao ouvir, né, o gigante afrontando o exército de Deus, o exército de Israel, logo ele já veio para se defender. Ele falou: não, aqui o povo, ele está afrontando o povo de Deus. Então, em nome de Jesus, nós vamos vencer esse gigante. Amém, meus irmãos? Na introdução da nossa revista diz assim: a análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Caminharemos nesse sentido apontando que Deus espera de nós atitudes movidas pela fé, para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Nosso ponto de partida, irmão, da nossa lição é preciso coragem e fé
para vencer as crises. Como temos o exemplo do jovem Davi, que lutou com o Golias, foi um exemplo de fé, de coragem e de atitude. Essas três coisas, hoje nós, servos de Deus, que serve ao Deus vivo, precisamos ter para que possamos vencer esses momentos de crise na nossa vida. Amém, meus irmãos? O ponto 1 diz assim: crises que surgem como gigantes. Por inúmeras vezes as crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. Passamos recentemente, irmãos, por uma pandemia que levou muitos ao desespero e à depressão, né? Mas não faltam exemplos de pessoas que diante do medo acabaram até mesmo esquecendo de Deus. Irmãos, que nesse dia, por causa dessa crise, por causa desse sofrimento, por causa desses problemas, que nós não venhamos, irmãos, temer, que nós não venhamos esquecer, irmãos, do Deus que nós servimos, o Deus de Israel. Por um momento, irmãos, podemos ver no texto bíblico contando para nós que o povo de Israel, ao ver o gigante, aquele exército que já estava ali preparado para lutar, quando eles viram o gigante desafiando eles correram, ficaram com medo. Irmãos, ele esqueceu do Deus que eles serviam. Ora, se nós temos um Deus todo-poderoso que podemos confiar nele, por que temer diante de um gigante que está te intimidando, te afrontando? Creia que Deus, ele é contigo. Não tenha medo, irmão. O inimigo tem tentado colocar medo em nossas vidas, mas nós vamos vencer. Conheça o Deus que você serve. O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura e que ninguém ousava enfrentar, né, esse guerreiro, né? Nem o experiente rei de Israel, mas o menino se dispõe a guerrear contra Golias. Irmãos, em 1 Samuel 17:45, vai nos dizer que quem deveria ir guerrear com o gigante seria o mais preparado, então. Saul. Saul era alto, era experiente, era o rei de Israel, ou um dos exércitos mais experientes ali, um dos soldados mais experientes ali do exército. Mas eles esqueceram o Deus que eles serviam e começaram a ficar com medo quando viu o gigante desafiando. Então, quem que aparece na hora? Alguém que tem intimidade com Deus, que conhece o Deus que ele serve e que em outras batalhas sabia que Deus já tinha vencido com ele outras guerras. Aquela ia ser só mais uma. É isso que nós podemos aprender como lição hoje. Vamos lembrar das guerras passadas que nós já tivemos. Vamos lembrar de outros gigantes que nós já enfrentamos. E por que não agora vencer mais um? Quando lembramos que Deus foi conosco em outras guerras, quando lembramos que Deus, ele nos ajudou em outras batalhas, por que agora ele não vai te ajudar? Ele vai. Conheça o Deus que você serve, lembra dele. Ele está aí do seu lado e você vai vencer em nome de Jesus. Vamos passar por essa guerra sim. Vamos lutar, vai ser difícil, vai, mas nós vamos ter sabedoria de Deus, estratégia de como vencer esse gigante da nossa vida que está nos amedrontando. Então, irmãos, Davi, ele sabia quem era o seu Deus. Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Além das frágeis armas que carregava, ele tinha experiências passadas. E não desprendeu da fé e manteve-se na dependência do Senhor. Irmãos, ele lembra das guerras, ele lembra de quando ele matou o urso e um leão. E o gigante para ele, em nome do Senhor, ia ser só mais uma. Então ele conhece porque ele tinha intimidade com Deus. Quando temos intimidade com Deus, meus irmãos, podemos enfrentar qualquer adversidade na nossa vida. Agora, entenda, será que o exército de Israel, pronto para guerrear, preparados,
todos capacitados e mesmo assim ainda com medo do gigante. Será que esses não tinham esquecido que servia ao Deus vivo de Israel? Será que esse exército esqueceu que servia a um Deus poderoso, que poderia vencer com eles essa batalha? Irmãos, talvez você tenha se esquecido de tanto ver o problema grande na sua vida, você tenha se esquecido que Deus ele pode te ajudar. Não deixa que isso venha dominar a sua mente, mas que você possa vencer em nome de Jesus. Lembre-se que existe um Deus ao seu lado e que ele não te abandona. E Deus, irmãos, ele não decepciona os que nele confiam. Jamais Deus vai te decepcionar, te deixar frustrado. Jamais, porque ele é um Deus. Você só precisa ser fiel a ele. Você só precisa não esquecer dele, porque ele está do seu lado. Saul, como um exímio soldado acostumado com as batalhas, tenta vestir Davi com armadura e capacete. Quando Davi chega e ele fala, olha, eu já venci um urso e um leão e agora eu vou enfrentar. E aí Saul vai dizer, mas não tem condições de você lutar assim, você está despreparado, você é um jovem novo, você não tem experiências de guerras com soldados, você pode ter outras experiências, mas de guerras com soldados você não tem. Tome aqui a armadura, vista essa armadura. Irmãos, uma coisa que nós aprendemos nessa lição é, lute, irmãos, com as armas que você tem, com o que você sabe lutar, com o que você é treinado. Não queira, irmãos, vencer guerras com armaduras de outras pessoas. Não queira vencer guerra com oração de outras pessoas. Claro que ajuda de oração é muito bom e estamos aqui para unidos pela nossa fé em Cristo, orar a seu favor e te ajudar em oração, mas creia na sua oração. Creia no poder da sua palavra. Você tem autoridade de Deus, você tem capacidade de se levantar e dizer, não, com as minhas armas eu vou lutar. Qual tem sido as suas armas hoje? Deus tem te perguntado por essa lição, por essa palavra, qual armas você tem usado? Você tem usado somente as armas do pastor, as armas do irmão, as armas das irmãs do círculo de oração, as armas dos seus parentes, das irmãs que oram mais, e a sua? Creia, irmãos, creia que Deus, ele é poderoso para ouvir a sua oração, para ver a sua atitude. Ele quer ver hoje qual é a atitude que você tem tomado diante das adversidades que você está vivendo. Qual atitude, qual arma você tem pegado, qual arma você tem preparado, lapidado, qual arma você tem afiado, que espada você está usando, alguém te entregou alguma arma para você se defender, e a sua que Deus te entregou? Use a sua. Que Deus ele vai te dar estratégia, ele vai te ajudar, irmãos. Nada melhor do que fazer o que nós somos mais habilitados. Amém, meus irmãos? Então, aquele que tem, irmãos, a confiança no Senhor, enfrenta o gigante e vence, irmão. Vence com o uso exclusivo, irmão, da fé. Se você tem fé em Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Vencendo o medo paralisante. A frase em nossa vida que parece que o mundo desabou sobre as nossas cabeças. Com a chegada dessa pandemia surgiram outros problemas como depressão, crise, ansiedade, dores de cabeça, problema emocional, crise financeira, entre outros. Irmãos, a crise está aí, o problema está aí. Traz-nos problemas emocional, nos traz o medo quando nós vemos que o negócio está feio mesmo. E logo nos prostramos e ficamos assustados. Quem nunca ficou? Eu fiquei assustado. Por exemplo, eu trabalho na área da saúde. Eu tenho que ir todos os dias. Tenho que pôr máscara, tenho que pôr roupa, tenho que me preparar. Mas é claro que mesmo me preparando tudo, eu sinto aquele temor. Será que esse negócio não vai pegar em mim mesmo? Esse vírus do corona, será? E a gente fica mesmo tem medo. Mas, irmãos, mesmo com medo, nós temos que ir. Mesmo com medo, eu tenho que levantar e enfrentar. Imagina se eu não enfrentasse, como que ficaria a situação? Bem difícil, né? Pois é, enfrenta o gigante, tira esse medo da sua vida, porque o inimigo, ele usa o medo. Claro que devemos ter o medo, mas não ficar assim, dominado por ele. Precisamos ter domínio sobre ele e crer em quem
é fiel com você, que é o nosso Deus. Então, irmãos, o diabo, ele tenta nos intimidar. Mas você vai vencer em nome de Jesus. E nas batalhas não perca o foco. O foco, irmão, não é o problema. É a solução do problema. O que fazer para vencer esse problema? Davi, ele pensou, o gigante já é um problema para o exército de Israel. Mas eu não quero saber do problema. Eu quero saber como resolver esse problema. O que eu vou fazer? Eu vou em nome do Senhor em primeiro lugar, mas eu vou me preparar. Eu vou lá, vou pegar meu alforje, minhas 5 pedras e eu vou fazer o que eu sei. Essa foi a atitude de Davi. Ele teve fé. Claro, medo, todos estavam. Ele, quando olha para o tamanho do gigante, ele imagina, mas como que eu vou conseguir vencer isso? Mas ele já logo pensou, o Deus de Israel, que venceu comigo outras guerras, ele não vai me abandonar. Eu vou vencer mais essa em nome de Jesus. E ali, irmãos, ele foca na solução do problema. E ele consegue, porque Deus é com ele. Existem pessoas que querem, irmãos, enfraquecer o nosso relacionamento com Deus. Há pessoas que ao invés de te animar, te desanima. Começa a dizer, esse problema aí é grande, será que você vai conseguir vencer? Quando os irmãos de Davi se encontram com ele e falam, o que você está fazendo aqui, Davi? Volta lá para o campo, vai cuidar das ovelhas. Aqui não é o seu lugar, você é muito novo para isso. E ele não quer saber. Ele não quer saber dos irmãos que estão desanimando ele. Ele falou, peraí, ele está afrontando o Deus de Israel. E o Deus de Israel eu conheço. Se eu conheço o Deus de Israel, não é qualquer um que vai vencer ele, não. Jamais. Nenhum vencerá o Deus de Israel. Porque o Deus que nós servimos é o mais forte. Sem contar os prêmios que nós vamos ganhar. Olha que ele já pensou em tudo. Ele já pensou em tudo, irmãos. Você quer vitória? Você quer o que seu coração almeja? Você quer que Deus te exalta? Entra na luta para ganhar. Mas para ganhar você precisa ter fé. Você precisa crer em quem você serve. Se você serve a um Deus fraco, que não te dá resposta nenhuma, está na hora de analisar e pensar, será que esse Deus é o verdadeiro Deus que eu estou servindo? Será que o erro não está em mim? E Deus te diz por essa lição, levanta, não perca o foco, não perca o foco. Vai à luta, vai adiante, porque eu sou contigo. Vencendo os gigantes 3, o ponto 3 da revista diz, vencendo os gigantes. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhos sobre as circunstâncias. Para os gigantes, para as doenças, pandemias, a saúde, desemprego, solidão e abandono. E é nessa hora que nos sentimos sem força para lutar. Contudo, se na hora da crise tivermos pessoas corajosas ao nosso lado, esses nos motivarão e não desistiremos. O exército de Israel estava acovardando diante do gigante. No entanto, ao ver a cabeça do gigante na mão do jovem Davi, acreditou que era possível. Olha, irmãos, quando você vê alguém obtendo vitória, você vai dizer, não, eu também consigo, eu também vou vencer. Porque há pessoas no nosso caminho que só entram para atrapalhar, para nos desanimar. Mas anda, irmãos, com pessoas que também servem ao mesmo Deus, que não te desanima. Sai de perto das pessoas que te desanimam, que faz você ficar mais fraco ainda, que tem invejas. Sai de perto dessas pessoas. Entra com amizades de pessoas que servem a Deus, que são fiel a Deus também. Que te anima, que fala, não, você tá difícil hoje, mas amanhã você vai vencer em nome de Jesus e você vai vencer. Amém, irmãos? Então, Davi venceu, pois teve uma atitude. A atitude dele foi se levantar e enfrentar. Davi venceu porque confiou em Deus. Quem confia vence as guerras. Né? Então, que nesse dia possamos confiar no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, que não perde batalha, que não perde guerra, e Ele está conosco. E diante de qualquer gigante, irmãos, é preciso ter a certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. Do mesmos
dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi a sua confiança exclusiva em Deus. Olha o exemplo que ele nos traz, né? Que precisamos confiar no Senhor para que possamos vencer essas guerras em nome de Jesus. Quero te desejar vitórias para a tua vida, coragem, que o Senhor possa te ajudar, que o Senhor possa te dar força para vencer essas guerras, não temer ao inimigo, enfrentar, ser fiel a Deus, ser verdadeiro para que você seja vitorioso. Lute com suas próprias armas. Tenha fé, porque você vai vencer essa batalha, né? Então, tá aí nosso estudo de hoje. Um forte abraço. Te espero na próxima lição, número 6, né? Vamos acompanhar a revista. Temos todo um trimestre aí até a lição número 13. E vamos nos encontrar mais vezes, amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Deixa aí seu nome, pedido de oração, que nós vamos estar orando a favor da sua família, da sua vida, em nome de Jesus, amém? Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês.